o medo e a preocupação que a pandemia veio despertar nas pessoas arrastou Rosário para uma crise de ansiedade e teve de pedir socorro para ultrapassar a fase negra pela qual estava a passar. Quando é que eu me sinto eu? Quando é que eu saio deste ciclo? Pela primeira vez eu compreendi aquelas pessoas que se suicidam. Eu transmito muita calma aos outros. Sou ansiosa por dentro, um turbilhão por dentro, mas eu transmito muita calma. Desde pequenina tive esses traços. Eu e o meu marido temos uma empresa de coaching e a vida de empreendedor, principalmente nos primeiros anos de vida, é de altos e baixos e é de grande pressão. Como é que a ansiedade se manifestou? Comecei a ter dores aqui no peito, a sentir a mente muito agitada, com medos muito do futuro, como é que a pandemia vai fazer no nosso negócio, o que é que vai acontecer. Comecei a ter crises existenciais também, afinal, o que é que estou aqui a fazer, o que é que vai acontecer, o que é que eu quero fazer. Pensamentos negativos, até ao ponto, por exemplo, que começou-me a fazer confusão tudo. Após semana em semana eu fui piorando e foram aparecendo mais sintomas. Comecei a ter falta de apetite, emagreci muito, comecei-me a ir abaixo, não me apetecia fazer nada. Assustou-me assim, calma, isto é realmente uma coisa séria. A doença mental é como outra doença qualquer e isso realmente marcou-me. Eu aceitar que estava doente e que precisava de ajuda. O que é engraçado é que depois da terapia e desta fase, eu sinto uma mulher muito mais segura, com muito mais força, com muito mais propósito de vida. Ou seja, a terapia não veio só tratar isto especificamente, mas veio tratar outras áreas da vida. E acordo com uma gratidão tão grande por me sentir melhor, pelas pessoas que me ajudaram, pelo apoio dos pais, do meu marido, da família, que para mim eu renasci também como pessoa. Agradecemos muito, Rosário, um grande beijinho, obrigado por este testemunho, por esta partilha e dizer-vos também que não há nenhum dia que a produção do nosso programa não receba sempre pedidos de ajuda de pessoas que estão a passar, de facto, por estes momentos de ansiedade, de alguma depressão também. Sim. E também de tristeza. Eu acho que acima de tudo é tristeza, é mesmo isso. Doutora Rosa Baixo está connosco. Bem-vinda. Muito obrigada, eu gosto muito de estar aqui convosco. Muito obrigado. É uma alegria estar na casa feliz, não é? Ainda bem. Obrigada. Muito obrigado para nós também. A doutora Rosa conhece bem o caso da Rosário. Fui eu que a atendi, conheço-a perfeitamente. A Rosário teve na sua infância algumas inseguranças, porque a ansiedade não nasce assim de repente. As pessoas podem ter episódios que de facto possam dar o avanço para terem algum episódio ou algum síndrome mais grave destes episódios de tensão e de se sentirem nestes estados com esta sintomatologia, mas o que é facto, quando nós atendemos alguém que tem ansiedade, nós precisamos de perceber quais as crenças que estão nessa base, quais as situações já que viveram, onde já existiu alguma insegurança. Então tem de ter efetivamente existido, nem que tenha sido muito lá atrás na nossa vida, tem que ter existido alguma coisa que provocou essa ansiedade? O que eu acho, na minha experiência, é que uma pessoa ansiosa pode já ter na sua genética essa tendência e, portanto, já ser ansiosinha. Sim, e depois, se tiver, não tem que ser, mas se tiver algum evento ao longo do seu crescimento, eventos de insegurança, de perfeccionismo, as pessoas ansiosas são, por natureza, muito perfeccionistas, não gostam de falhar. E então, ninguém gosta de falhar. Mas o que é certo é que os ansiosos têm na base uma falta de proteção muito grande. Elas precisam se sentir muito protegidas. E, efetivamente, se tiverem episódios, não têm que ter essas histórias para trás. Mas se tiverem, obviamente que mais à frente, em adultos, com certeza despletam
reportam muito mais depressa estas situações de crises de ansiedade. Portanto, nunca é um episódio isolado, são coisas sempre que vão acumulando, João, vão acumulando. As pessoas, imagina, em criança, muita exigência para tirar boas notas. A Rosária é uma miúda que teve sempre muito boas notas, uma miúda muito inteligente, é uma senhora, já lhe chamo-lhe miúda, mas é uma senhora. Sempre teve muito boas notas, sempre teve uns pais que gostaram muito dela e que a apoiaram, mas ela teve algumas inseguranças desde pequena, nada grave, mas queria sempre ser muito melhor do que o que era, uma exigência muito grande. Teve algumas dificuldades com o corpo, sentir-se mais segura com o corpo, não aceitar algumas questões do corpo, e isso foi criando algumas inseguranças ao longo do seu caminho. Depois, obviamente, trabalhou isso, trabalhou essas questões do corpo, da aceitação, de sentir-se bem com ela própria e, obviamente, depois vai disputar aqui uma crise de ansiedade muito grande quando apareceu a pandemia. Sim. Porque não foi só a Rosária, acho que muita gente apanhou-se desprevenida com esta situação. Aí sim, ela não percebeu porque perdeu o controle. E é esta situação na ansiedade que acontece. As pessoas não têm noção porque é que isto de repente acontece. Como é que de repente eu estou tão bem e agora tive uma crise de ansiedade? Pois. É a perda de controle total. A pessoa não está preparada para ter uma crise de ansiedade. O facto de não conseguirmos saber exatamente o que aí vem, ou seja, a incerteza, para uma pessoa perfeccionista, acredito que seja o despoltar de uma crise, que é não conseguir controlar o que aí vem, não é? Sim, uma pessoa perfeccionista fica muito atrapalhada se não consegue controlar absolutamente tudo. Exatamente. Tem que ter tudo sob controle. É. Só que a emoção vai tramar essa pessoa, porque a emoção é mais forte e vai apanhá-la desprevenida. Nós não podemos controlar tudo. Nós temos que viver, acima de tudo, o nosso momento, o agora e o presente. E o que as pessoas não estão a fazer hoje em dia é isso. Estão a viver muito lá na frente. Estão constantemente com os ses. E, obviamente, quando se está muito com os ses, está-se a projetar para o futuro e o futuro ainda não aconteceu. Portanto, que nós... E às vezes sofre-se por antecipação, não é? Com certeza. Isso é um acumular. No caso da Rosário, sem entrar em grandes pormenores, sim, claro. Que trabalho é que fez com a doutora Rosário, Rosa? Aquilo que foi importante primeiro é tirá-la da crise, porque quando atendemos alguém que vem numa crise e ela veio efetivamente já com depressão, mas o que levou à depressão, há pessoas que têm uma depressão e não é provocada pela ansiedade. Neste caso, a depressão dela foi provocada por crises de ansiedade. E a crise de ansiedade foi, de um momento para o outro, o susto que ela levou, o choque que ela levou com a pandemia. A sério, como é que eu agora vou levar a minha vida? Não que ela é uma mulher que tem familiares maravilhosos e que nunca passaria dificuldades, mas as pessoas ficam com tanto medo, o que é que vai acontecer agora comigo? Eu de repente começam a imaginar, exatamente, Diana, começam a imaginar cenários que nem sequer vão acontecer, mas eu vou deixar de ter os clientes todos, têm clientes do estrangeiro, de repente agora já não podemos viajar, não vamos poder dar assistência aos nossos clientes, como é que vai ser a nossa empresa, vamos fechar tudo. E começou aquilo tudo a entrar de tal maneira no pensamento, que nós chamamos, as pessoas têm ansiedade, as pessoas têm esse pensamento que é o síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, as pessoas... Também. Assim. É o síndrome do pensamento acelerado, que é constantemente sempre a projetar tudo o que possa estar para a frente. Isso não dá sossego. Aliás, não se aproveitam as coisas boas da vida, os momentos bons, como este, por exemplo. Estamos aqui, agora estamos aqui. Claro. Mas não, eu amanhã ainda tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E então, desassossega a mente. E o nosso cérebro, quer queiramos, para o bem e para o mal, é o nosso melhor amigo. Mas como é que conseguimos contrariar esses pensamentos? Pois é, então a terapia, como perguntou aqui o João Baião, passa exatamente por isso. Em primeiro lugar, os pensamentos, primeiro nós, terapeutas, temos que levar as pessoas às situações. Eu, no meu caso, uso a hipnoterapia, não é? E na hipnoterapia eu levo a pessoa a um transe hipnótico, que é muito agradável, um dia vão experimentar, e eu cá estarei se vocês quiserem. Levam um transe hipnótico. Mas muito a pessoa fica consciente? Sempre, sabe? Claro. Só há duas formas de ficar inconsciente. Ou desmaia ou morre. morre. E nós não queremos ninguém assim. Não, eu digo se tem percepção daquilo que está a acontecer. Sim, Diana. Se eu lhe fizer um transe, nós já estivemos muitas vezes em transe. Quando vamos a conduzir, nós vamos em transe. Vamos a pensar em tudo e o carro leva-nos lá. Sim. Quando estamos apaixonados, estamos sempre em transe. E quando estamos a fazer amor, aí é que estamos em transe, não é? Sabe que eu lembro-me quando nadava, e natação é um desporto de muitas horas de treino, e às vezes eu tinha 2 horas de treino, e lembro-me de estar a estudar
e estar a fazer o E treino ao mesmo tempo. esquecer-se tudo o resto. Sim, e pelo meio há viragens e coisas e mudar de estilo. E eu lembro-me de ir a estudar. Como não tinha tempo, estudava para os testes durante o treino. É uma isso. espécie Completamente um transe, porque fica o transe hipnótico, ou seja, a hipnose é nada mais, nada menos que um estado ampliado de consciência, ou seja, um estado focalizado de atenção. Quando estava focada, enquanto nadava, que era uma tarefa que já conhecia, ficava focalizada na atenção do estudo. Quando nadava é que estudava? Sim, Aqui, não é? Sim, ia relembrando a matéria, sim. Pois é, isso estava num estado de transe completamente. Então, o estado de transe é algo muito natural. Nós, todos os humanos, sabemos fazer isso. Nos nossos dia-a-dia, nós entramos muitas vezes em transe. Aquelas vezes que estão a falar connosco e nós... Não estavas cá. Estavas cá, estamos em transe. Agora, obviamente que com um terapeuta vai aproveitar esse recurso e vai orientar para durar mais tempo. Claro. Nós temos sessões de 1 hora e tal e, portanto, é maravilhoso. Já viram qual é a possibilidade de podermos fechar os olhos de fora, abrirmos os de dentro e fazermos uma viagem na nossa história? E ainda melhor, podermos reconstruir. Está convidado. Reconstruirmos a nossa história. Quem já não passou por problemas? Mas Eu não conheço ninguém. Isso depois ajuda em quê? No caso da Rosário, para voltarmos à história da Rosário, que ela fez o favor de dar o testemunho e eu fico-lhe muito grata, porque confiou no meu trabalho. E, portanto, no caso dela, a primeira coisa que eu tive que fazer, ela estava muito deprimida. Estava acompanhada por psiquiatria, porque quando a pessoa está descompensada, o cérebro fica descompensado, é importante que as pessoas saibam que têm que ter medicação. Para controlar o sintoma. Mas não vamos à causa, o medicamento não vai à causa. Claro. Se a pessoa já tem uma tendência para ser ansiosa, ela precisa ser treinada a ser calma. E não vai ficar incapacitada de fazer todas as coisas, pelo contrário, vai fazer mais coisas, mas com mais calma e com mais tranquilidade cá para dentro. Então, no caso dela, levei-a a viajar no tempo, na linha do tempo, foi trabalhar as questões que estavam para trás, algumas questões que foram trabalhadas também com a questão alimentar. Nessa altura foi trabalhada por uma profissional da minha clínica, depois quando desplotou aqui a pandemia foi comigo. E então o que é certo é que eu levei exatamente aos momentos onde ela teve inseguranças, fiz o resgate da criança interior. Que bonito que é isto, podermos ir lá atrás. Quantas vezes nós ficamos ruborizados e dizemos, eu com esta idade estar a ficar vermelhinha, que disparate. É criança, que ainda tem algum clique que de vez em quando desperta e fica envergonhado e cora. Mas qualquer pessoa pode fazer... Pessoa, João. Não é só pessoas que tenham um problema de ansiedade? Nós não fazemos hipnose clínica a pessoas que têm epilepsia, ou seja, um relaxamento pode ser feito. Quando fazemos regressão na idade, por exemplo, que é uma das técnicas que eu adoro e que eu gosto muito de fazer, a pessoa vai a momentos que às vezes tem alguma catarse. E a catarse é a emoção a vir a toda ao de cima. Aí, uma pessoa que tem epilepsia, nós evitamos fazer isso, porque pode explotar uma crise. Sim, sim. E então nós não fazemos. Também a esquizofrenia, os surtos psicóticos, também não fazemos estados de transe, porque eles já andam em transe. Portanto, a esses temos que os chamar à terra. Aqui, com qualquer pessoa pode fazer, há pessoas que entram muito profundamente, que é delicioso de se ver, ficam completamente... Mas numa pessoa saudável, doutora, qual é o benefício Nós com a hipnose clínica, e só para terminar aqui o raciocínio da Rosário, para depois passar para essas questões, porque são muito pertinentes as vossas perguntas, no caso dela eu levei-a a libertar a criança interior, levar recursos de adulta para lá, porque ela é uma mulher muito capaz, muito inteligente e, portanto, ótima. Só que ela levou recursos para aquela parte que lá atrás no tempo estava desatualizada. Ficou uma partezinha dela que acreditava que era capaz de não ter todas as qualidades e capacidades. Então foi levar recursos lá, reconstruiu a história. É uma reconstrução cognitiva. Daí ela vem pela linha do tempo e vai a outros momentos onde teve as fraquezas e teve as dúvidas e levou outra vez novos recursos. Depois fazer as pazes, trabalhar o perdão, e nós também temos uma técnica que é programação da mente. É tão giro nós podermos fazer tudo o que quisermos, sabem com o quê? Com o poder da nossa mente. Nós somos capazes. É muito interessante. Então, foi aí. Mas diga-me uma pergunta que eu só queria responder à Diana. É que já não temos muito mais tempo, doutora Rosa. Rapidamente, numa pessoa saudável, que não sofra de ansiedade nem de depressão, qual é o benefício da hipnoterapia? A hipnoterapia dá benefícios em todos os aspectos. Primeiro, porque nós, quando estamos em estados de bem-estar e adequados e apropriados, nós podemos buscar substâncias
químicas do nosso cérebro que nos trazem serotonina, substâncias boas. Bem-estar. Então, bem-estar. Se fizermos uma massagem, ficamos bem. Se fizermos uma massagem ao cérebro, também ficamos bem. Portanto, nós trabalhamos também não só o problema, não só a perturbação, como trabalhamos também potenciais. Ou seja, nós temos atletas que nos procuram para trabalhar melhor as suas capacidades físicas através da mente. Nós temos pessoas que vão estudar o seu corpo e o seu ser para terem mais habilidades e mais capacidades. Oh, doutora Rosa bom. Basto, muito obrigado. Muito Eu adorei obrigado. estar Aqui aqui fica convosco. o livro que A doutora começa a viver trouxe-nos agora. o livro, vamos guardar. Obrigado pelo livro. Olha, eu ler. espero que gostem, tem Muito muitos obrigado. conselhos, tem E um muitas dia vezes- temos que fazer essa Quando viagem quiseres, interior, está João. bem? Vamos lá.